Algumas pessoas conseguem seguir em frente, outras só aprendem a conviver com a ausência. Capítulo 1. Você não sente falta só da pessoa quando alguém vai embora. O vazio raramente vem de uma vez. No começo, parece estranho. Você ainda pega o celular pensando naquela pessoa. Ainda lembra de coisas pequenas, músicas, lugares, horários. E por um tempo, sua mente continua agindo como se ela ainda estivesse ali. Mas talvez o mais difícil do amor não seja o fim. É o silêncio que vem depois. Porque aos poucos, você percebe que perdeu mais do que alguém. Perdeu uma versão de si mesmo. A versão que existia quando aquela pessoa fazia parte da sua vida. E talvez seja por isso que esquecer alguém parece tão impossível às vezes. Porque você não sente falta apenas dela. Sente falta de quem você era enquanto amava. Das conversas, da rotina, da sensação de pertencimento, do jeito que a vida parecia fazer mais sentido. E quando tudo isso desaparece, não fica só saudade. Fica um vazio estranho, como se uma parte sua tivesse ido embora junto. Capítulo 2. O amor não vai embora de uma vez. A maioria das pessoas acha que superar alguém acontece de forma linear, como se existisse um momento exato, onde tudo finalmente acaba, mas quase nunca é assim, porque o amor não desaparece de uma vez, ele vai ficando mais silencioso. E talvez seja isso que confunde tanto. Tem dias em que parece que você finalmente superou. Você consegue rir, consegue se distrair, consegue passar horas sem pensar naquela pessoa. Mas então, alguma coisa acontece. Uma música, um cheiro, uma frase qualquer. E de repente tudo volta por alguns segundos. Como se a memória ainda estivesse viva em algum lugar dentro de você. E talvez esteja mesmo. Porque algumas pessoas deixam marcas emocionais muito profundas. Não necessariamente porque foram perfeitas, mas porque existiram em momentos em que você estava emocionalmente vulnerável. Momentos em que precisava de alguém. E quando uma pessoa se conecta com você nesse estado, ela acaba ocupando espaços difíceis de substituir depois. Por isso, seguir em frente não é simplesmente esquecer. É aprender a existir sem aquela presença. E isso leva tempo. Mais tempo do que a maioria admite. Porque ninguém ensina como desapegar de alguém que fez parte da forma como você enxergava a própria vida. Então você tenta seguir. Mas, no fundo, uma parte sua continua olhando para trás. Não necessariamente querendo voltar, mas tentando entender como alguém que significou tanto conseguiu virar só memória. Capítulo 3. Às vezes você não sente falta dela, e talvez essa seja uma das partes mais difíceis de perceber. Às vezes você não sente falta da pessoa, sente falta do que sentia ao lado dela, da sensação de ser importante para alguém, de ter com quem dividir a vida, de não se sentir sozinho, porque o amor muda a forma como você enxerga o mundo. As coisas parecem mais leves. Os dias parecem mais vivos. Existe alguém esperando sua mensagem, alguém lembrando de você durante o dia. E quando isso acaba, não é só a pessoa que desaparece, é toda a sensação que vinha junto. Então sua mente começa a misturar tudo. Você idealiza momentos, esquece das partes ruins, transforma lembranças em refúgio emocional. E quanto mais sozinho você se sente, mais perfeita aquela pessoa aparece na sua memória, mesmo que a relação nem fosse tão perfeita assim, porque a saudade tem um jeito estranho de apagar aquilo que machucava e deixar vivo só aquilo que confortava. E é por isso que algumas pessoas ficam presas ao passado por tanto tempo. Não porque o amor ainda exista da mesma forma, mas porque ainda não encontraram algo que preencha o vazio que ficou depois dele. Então, continuam voltando mentalmente para aquela lembrança, para aquele sentimento, como se uma parte delas ainda acreditasse que só vai se sentir completa daquele jeito novamente ao lado daquela pessoa. E isso dói, porque no fundo, você começa a perceber que não está tentando recuperar só alguém,
está tentando recuperar uma sensação que não sabe mais como encontrar sozinho. Capítulo 4. O problema de se apegar à memória com o tempo. A pessoa vai embora, mas a memória fica, e às vezes ela fica mais forte do que a própria realidade, porque enquanto a vida continua acontecendo, sua mente continua revisitando momentos antigos, conversas antigas, mensagens antigas, versões antigas de vocês dois. E quanto mais você volta para essas lembranças, mais difícil fica aceitar o presente, porque a memória não mostra tudo, ela recorta. Escolhe os momentos mais intensos, os mais bonitos, os mais emocionais, e aos poucos você começa a amar mais a lembrança da pessoa do que a pessoa real que ela era. Esse é o problema da saudade. Ela transforma a ausência em idealização. Você começa a imaginar como seria se ainda estivessem juntos. Cria cenários na cabeça, conversa mentalmente com alguém que já não está mais ali, e sem perceber, vai ficando emocionalmente preso em algo que já acabou. Enquanto sua vida continua parada esperando uma volta que talvez nunca aconteça, porque no fundo, aceitar o fim de alguém não é só aceitar que a pessoa foi embora, é aceitar que aquela fase da sua vida também terminou. E isso assusta, porque algumas pessoas não levam só alguém embora quando vão. Levam planos, rotinas, sonhos, versões inteiras do futuro que você imaginava viver. Então você tenta manter a memória viva, porque deixar ela ir parece quase como perder tudo de novo. Mas existe uma diferença enorme entre lembrar alguém com carinho e viver preso emocionalmente ao que já passou. E talvez seja isso que impede tanta gente de seguir em frente. Não o amor em si, mas a dificuldade de soltar uma versão da vida que nunca aconteceu do jeito que imaginavam. Capítulo 5. Algumas feridas. Mudam você tem amores que acabam e deixam tristeza, mas existem outros que deixam mudança. Depois de certas pessoas, você não volta exatamente o mesmo, porque algumas experiências mexem em lugares muito profundos dentro da gente. Mudam a forma como você confia, como se entrega, como se aproxima de alguém. E talvez seja por isso que algumas pessoas ficam mais frias depois de amar. Não porque deixaram de sentir, mas porque sentir demais teve um preço alto. Então elas começam a se proteger. Falam menos, se abrem menos, demonstram menos. Como se uma parte delas estivesse sempre tentando evitar passar pela mesma dor outra vez. E o problema é que, às vezes, o medo de sofrer novamente começa a ser maior do que a vontade de viver algo novo. Então, você conhece pessoas incríveis, mas não consegue se conectar da mesma forma. Não porque ninguém presta, mas porque existe uma parte sua que ainda está presa ao impacto do que aconteceu antes. E isso cria um conflito silencioso. Porque ao mesmo tempo que você quer amar de novo, também quer evitar tudo aquilo que o amor pode destruir. Então, começa a manter distância emocional, mesmo sem perceber. E aos poucos, você vai se acostumando a parecer bem por fora, enquanto continua carregando coisas que nunca conseguiu resolver por dentro. Talvez seja por isso que algumas pessoas dizem que seguiram em frente, mas ainda sentem um vazio estranho quando ficam sozinhas, porque esquecer alguém não significa necessariamente curar aquilo que ficou depois dela. Capítulo 6. Você se acostuma com a ausência. O mais estranho sobre perder alguém é que em algum momento a dor muda de forma. No começo, tudo parece intenso demais. Você pensa na pessoa o tempo inteiro. Cada lembrança pesa. Cada silêncio incomoda. Parece impossível imaginar a vida sem aquela presença. Mas o tempo passa e, aos poucos, a ausência deixa de ser um choque constante. Ela vira rotina. Você aprende a continuar seus dias. Aprende a responder "tô bem", mesmo sem estar totalmente bem. Aprende a rir de novo. Só que existe uma diferença enorme entre seguir vivendo e realmente deixar algo ir. Porque algumas pessoas não superam. Elas apenas se acostumam com a dor. Se acostumam com a saudade silenciosa,
com a falta que aparece em momentos aleatórios, com aquela sensação de que sempre existe algo faltando, e talvez seja isso que torna certos amores tão difíceis de esquecer. Eles deixam marcas pequenas, mas permanentes. Você segue sua vida normalmente, até ouvir uma música específica, até passar por um lugar específico. E por alguns segundos, parece que o tempo volta, como se aquela parte sua ainda estivesse presa em algum momento do passado. E talvez esteja mesmo, porque existem pessoas que continuam existindo dentro da gente, mesmo muito tempo depois de terem ido embora. Não da mesma forma, não com a mesma intensidade, mas como uma memória emocional que nunca desapareceu completamente. E talvez maturidade emocional não seja apagar isso. Talvez seja aceitar que algumas pessoas realmente deixam marcas e continuar vivendo mesmo assim. Capítulo 7. O que mais dói não é o fim. Talvez o que mais machuca em alguns amores não seja o término em si. É perceber que você nunca mais vai viver exatamente aquilo de novo. Porque cada conexão é única. Cada pessoa desperta versões diferentes da gente. E quando alguém vai embora, não leva só a presença dela. Leva experiências que só existiam naquela combinação entre vocês dois. As conversas daquela madrugada, os detalhes bobos, as piadas internas, a forma específica como você se sentia perto daquela pessoa. E no fundo, é isso que dói tanto. A consciência de que certos momentos simplesmente não voltam. Porque o amor tem uma coisa estranha. Enquanto está acontecendo, você acha que aquilo vai durar para sempre, mesmo sabendo que nada dura para sempre. Então você cria planos, imagina futuros, constrói partes inteiras da sua vida emocional ao redor daquela pessoa. E quando tudo acaba, não é só alguém que vai embora, é uma realidade inteira que deixa de existir.